Glória a Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Louvado seja Deus, glorificado, exaltado, seja o nome santo do Senhor, amém? Engrandecido seja Deus, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração, eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos convença neste dia, que ministre nos nossos corações, segundo a vontade do Pai, segundo a necessidade de cada um de nós, amém? A palavra de hoje se encontra em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, que nos fala a parábola da figueira estéril. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos meditar juntos? E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Assim diz a palavra do Senhor, uma palavra para a gente colocar no nosso coração, pedir ao Senhor que ministre no nosso coração. E essa palavra o Senhor me colocou no meu coração quando eu fui no meu quintal. No meu quintal tem um cacaueiro, um pé de cacau, que quando nós plantamos, ele veio alguns anos, ele cresceu, várias folhas, mas ele não deu fruto e ele foi ameaçado de corte. Mas veio uma segunda pessoa que entendia de planta e ela pegou farinha de osso e colocou terra, colocou adubo e colocou tijolos ao redor. E nesse processo de adubação, de cuidado, esse cacau ele começou a absorver os nutrientes daquela terra. E ele aos poucos ele foi frutificando, e cada safra ele coloca mais frutos. E hoje quando eu fui no meu quintal eu me deparei que o tronco estava todo florido e os galhos cheios de frutos, cheios de cacau. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então aqui o dono da vinha, ele viu que aquela figueira ela não estava dando fruto, porque o ciclo natural para uma figueira ela dar fruto é de 1 ano. E havia 3 anos que ele vinha ver fruto e essa figueira ela não dava frutos. Mas teve aqui o que cuidava da vinha que intercedeu por ela, que ele ia estercar, que ele ia escavar, que ele ia colocar o esterco, que ele ia fazer todo o processo, né, na espera daquela figueira brotar. E se não acontecesse, que poderia cortar. Em João 15, a palavra do Senhor nos fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, nós somos os ramos, né? E Jesus é a videira. O Senhor diz que nós damos fruto quando nós permanecemos nele, quando nós permanecemos na palavra dele. É tanto que o Senhor Jesus fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam no meu amor, porque sem mim nada podeis fazer. E a vontade de Deus é que a gente venha frutificar, é que a gente venha dar frutos decorrentes da obediência e a prática da palavra. E Tiago nos fala que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, quando
o Senhor nos chama, né, para ouvirmos a palavra, para que a gente nos dá o entendimento dessa palavra, é para essa palavra ela ser colocada no nosso coração. E no nosso dia a dia a gente não viver mais por meio da nossa vontade, para a gente fazer morrer ali a velha natureza, a natureza terrena, para a gente negar a nós mesmos, para a gente renunciar a nós mesmos, para viver totalmente ali, agora, segundo essa palavra, que ela é espírito, uma palavra que transforma, que redime, que, né, através do Espírito Santo, o entendimento que o Espírito Santo nos fala, assim, de que forma que o Espírito Santo nos dá esse entendimento. O Senhor nos fala em João 14, a partir do versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês, estará em vocês. Ou seja, o Senhor nos fala assim, olha, se vocês me amam, vocês vão guardar essa palavra, você vai obedecer, né? A gente vai guardar essa palavra, vai praticar essa palavra. E vamos receber o Espírito Santo para nos dar discernimento, né? Para nos convencer ali da vontade do Pai, para fortalecer o nosso espírito, para a gente se submeter a Deus, para a gente ter o discernimento do que agrada, o que não agrada a Deus, para a gente ouvir a voz de Jesus, para a gente ser dirigido nesse caminho, nesse Espírito Santo passa a habitar em nós, a partir ali da prática ali da palavra, quando a gente se submete. E o Senhor, Ele quer que a gente gere frutos, frutos esse que agrade ao Senhor. Nós bem sabemos que lá em Gálatas fala do Espírito, dos frutos do Espírito Santo, que é a paz, o amor, né, a benignidade, a mansidão, a alegria. E muitas das vezes, meus irmãos, vão surgir situações para a gente gerar frutos, para ver se nós estamos mesmos ali alicerçados nessa palavra. Marcos 11, a partir do versículo 12, fala da figueira sem fruto, né? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vindo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Quando eu meditava nessa palavra, eu não entendia bem, porque Jesus foi procurar frutos, né? Havia folhas e ele não achou frutos, e ele amaldiçoou aquela figueira. Só que a gente precisa saber que eu também não sabia dessa curiosidade, que o ciclo de frutificação dessa árvore é diferente. A figueira, primeiro, ela coloca os frutos, para depois colocar as folhas. Quando Jesus observou que aquela figueira estava frondosa, estava cheia de folhas, automaticamente era para que ela tinha frutos. Mas quando Jesus teve fome, foi ver que ela só tinha folhas, amaldiçoou a figueira. Porque o processo da figueira, primeiro ela coloca frutos, para depois colocar as folhas. E o que essa palavra traz para nós? Que a palavra, quando implantada no nosso coração, ela precisa, essa semente, que é a palavra, ela precisa germinar. E ela precisa frutificar. O que essa palavra traz para o nosso entendimento? O Senhor espera que nós sejamos praticantes dessa palavra. Que a gente esteja realmente alicerçado na obediência a essa palavra. Porque o Senhor ele vai nos pedir frutos. A palavra ela é para gerar frutos, ou seja, ela é para ser obedecida, ou seja, ela é para ser praticada. Então, quando o Senhor Jesus viu aquela figueira toda frondosa, cheia
cheia de folha, ele esperava que essa figueira ela tivesse frutos, mas ela não tinha. E é isso que precisamos trazer para a nossa mente e para o nosso coração. Que a gente precisa dar frutos segundo a vontade de Deus, que a gente precisa verdadeiramente ser praticantes da palavra. Pedir sempre ao Espírito Santo esse discernimento, aquilo que está agradando ao Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor. A gente precisa estar sempre nessa comunicação com o Espírito Santo, porque tem coisas que aos nossos olhos parecem ser bom, mas às vezes não está agradando ao Senhor. Então o Senhor não quer uma prática aparentemente, como eu já falei, sejam praticantes, apenas ouvintes da palavra. O Senhor não quer só que a gente ouça, mas que a gente venha verdadeiramente ser praticante da palavra. Quando fala-se dos frutos do Espírito Santo, os frutos mais que eu gosto de falar é a questão da paciência. Porque às vezes a gente acha que é paciente, né? Mas quando surge uma situação, né? É daí que a gente vai gerar o fruto. A gente vai estar realmente ali no espírito ou na carne, né? Quando surge uma situação que você precisa ser paciente, aí você vai ver realmente se realmente está frutificando, se esse espírito, se essa palavra realmente nós guardamos, está implantada no nosso coração, está frutificando. Então é importante todas as vezes que Jesus vier pedir um fruto nosso, a gente esteja alicerçado nessa palavra. E todos os dias, meus irmãos, é a partir da palavra, porque o Senhor Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Jesus fala que nós precisamos permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Isso depende de uma unidade. Você por si só não pode, nem eu por mim só não posso. É preciso que eu e você permaneça na videira, permaneça na palavra. E para isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter essa comunhão com a palavra de Deus. Precisamos estar meditando na palavra de Deus. Como o Senhor nos fala, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a prática da palavra, ela vem no temor do Senhor. O salmista fala: Senhor, coloca no meu coração o desejo de temer o teu nome. Precisamos nos submeter à prática dessa palavra. E todas as vezes que vier uma situação, o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos lembra da palavra e nós nos submetemos àquela palavra para obedecer a Deus. Isso quer dizer que nós, por meio ali da força que o Espírito Santo nos dá, pelo temor à palavra de Deus, nós submetemos a quê? A obedecer e não fazer a nossa vontade segundo o nosso impulso, segundo as nossas emoções ou segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo a palavra de Deus. Isso requer uma renúncia, uma negação de nós mesmos. Nós precisamos dia por dia negar a nós mesmos, a natureza humana, os rudimentos humanos, a velha criatura, a natureza terrena, a carne. Porque a palavra, ela é espírito. O Senhor diz: a carne para nada se aproveita. É o espírito que vivifica, mas a carne para nada se aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Uma palavra que nos fala muito bem sobre a questão do sol, dos tipos de coração, onde recebe a palavra. Então, meus irmãos, são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Todos os dias o Senhor nos dá essa oportunidade de nos reconciliarmos com o Pai por meio de Jesus Cristo. Essa reconciliação só acontece através do arrependimento. O Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O
O Senhor, Ele nos amou primeiro. Então, para irmos ao Pai, para sermos reconciliados com o Pai, precisamos ir até Jesus. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Foi Ele quem padeceu na cruz do Calvário para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, nós estabelecemos essa comunhão com o Pai por meio do arrependimento que o Espírito Santo nos convence. A partir daí, o Senhor começa a fazer o trabalhar dele, porque o trabalhar é de Deus, é o Senhor que convence, é no tempo dele, é segundo a vontade dele. Há uma soberania. Nós precisamos, no nome de Jesus Cristo, ali alicerçado na presença de Jesus Cristo, segundo a bondade e a misericórdia, nos aproximar cada dia mais da vontade de Deus por meio da palavra dele. O Senhor, ele não abre mão da palavra dele. Ele quer que nós conheçamos a palavra dele, porque a palavra é a verdade, porque a palavra, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é o Espírito Santo que faz a obra na nossa vida, que me convence, que te conduz nos caminhos, mas nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos ter o hábito de meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai colocar no nosso coração a vontade do Pai. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra, a explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria. E estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, aqui tem esses tipos de solo. Precisamos, ver que tipo de solo é que está sendo o nosso coração. A palavra está sendo germinada, estamos frutificando. Então, precisamos fazer essa análise todos os dias. Porque todos os dias temos a oportunidade de frutificar, ou seja, de praticar essa palavra. E para a gente praticar, nós precisamos negar ao nosso eu, negar a nossa vontade, negar a natureza terrena, carnal, para nos submeter à palavra, que é Espírito. Louvado seja Deus, amém? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Nos ajude, meu Deus, a permanecer no Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nos fortalecer na tua palavra, na comunhão. Nos ajude a dar frutos segundo a tua vontade. Toma cada um, meu Pai, em tuas mãos e nos ajude a prosseguir, a perseverar segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Nos abençoe e nos guarde neste dia, em nome de Jesus.